Então essa atividade é sobre frações, tá certo? Frações, você sabe que é um inteiro, é um todo que a gente divide em partes. Aí eu tenho aqui a primeira, ó, escreva como se lê as frações. Aí nós temos aqui um todo, imaginamos que seja um queijo cortado no meio. E aí eu tirei a metade. E aí como é que eu escrevo essa fração? Então essa parte que eu tirei é o numerador e o todo chama-se denominador. Então 1/2. 1/2 se lê 1/2, certo? Aqui temos o queijo dividido em 3 partes. Eu tirei 2, mas o todo foi dividido em 3. Esse número de partes que eu tirei é o número 2, que é o numerador. E o todo, que foi dividido em 3 partes, é o denominador. Então, o numerador é o número de partes que eu tirei e o denominador é o número de parte do todo. Como é que eu leio isso aqui? 2/3, ok? Você vai escrever aqui 2/3. Nós temos aqui outra figura cortada em 4 pedaços. Eu tenho um inteiro e eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3. Eu tirei 3 partes, que é o numerador. E aqui o denominador, que é o 4. Porque eu dividi o todo em 4 partes. Numerador é o número de partes que eu tiro e o denominador é o número de partes do todo. Como eu leio essa fração? 3/4, tá certo? Você vai escrever aqui 3/4. Essa outra figura eu dividi em 5 partes. Eu tinha um inteiro, um todo, e dividi em 5 partes. E aí eu tirei 4. Essas 4 partes que eu pintei, que eu tirei, é o numerador. É o número de partes que eu tirei. O número 5 é o número de parte do todo. Como nós vamos ler essa fração? 4, muito bem, quintos. Você vai escrever aqui, 4/5. Aqui eu dividi a figura em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tirei e tem mais uma que ainda permanece. O número 5 é o número de partes que eu tirei, que é o numerador, é o número de partes que eu tirei. E o denominador é o número de partes do todo. Então, como eu vou ler essa fração? 5/6. Então, tem 5/6. Depois temos dividido em 7 partes. 7º, 8º, 9º e 10º. A partir do número... depois que eu divido um número inteiro, um todo, em 11 partes, aí não leio mais dessa forma. Aí é tudo avos. 11avos, 12avos, tá certo? Então, é o caso desse problema aqui, tá certo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu dividi meu todo em 14 partes. Então, é o denominador, embaixo. Quantas partes eu tirei? 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7. Então, eu tirei 7. 7 partes de um todo que tinha 14. Como é que eu vou ler essa fração? 7/14 avos. Ok? É com vocês agora.